Ele tem uma aura diferente. Isso você e nem eu podemos negar. Estou falando de um treinador que é diferente. Em 9 edições que disputou a Série B, ganhou 5 delas. Ganhou assim, como? Subiu, conseguindo o objetivo principal. Não se pede título, mas se pede acesso. E Guto Ferreira entrega tudo isso. Uma aura, um perfume diferente. Cuidado, quando for falar de Série B, nunca se esqueça de um cara chamado Guto Ferreira. Agora, comandante técnico do Vila Nova, chegou após a primeira rodada em que o Vila precisava vencer o Sport fora de casa. Assumiu um time que estava desacreditado, um time que o torcedor nem mais esperançoso do planeta Terra acreditaria que o Vila Nova, ao final de 11 rodadas depois da chegada do Guto, estaria na primeira posição, líder isolado, até pelo menos quarta-feira, quando o Sport Recife enfrenta o Atlético. Confesso, ninguém esperava isso. Muito menos o torcedor mais motivado. Ah, Danilo, eu esperava. Cuidado, não esperava nada. O Vila, de fato, a diretoria fez um movimento muito forte. Ela reverteu o tabuleiro. Um tabuleiro de expectativa baixa, de desânimo do torcedor, empatando com o CRB no último minuto na estreia dentro de casa. Ao trazer Guto Ferreira, o Vila Nova mudou de patamar dentro dessa Série B. Com o Guto no comando, foram 11 jogos, 7 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Incrível os números dele. Falei 4, são 3 empates. O Vila empatou com o CRB sem Guto Ferreira. Incrível os números, apenas uma derrota. E essa derrota no clássico contra o Goiás? Ah, Danilo, clássico. Foi no momento em que mais se pediu do Guto e ele não conseguiu performar bem. Também tem que dar deixa para um treinador que não precisa estar sempre no seu nível, mas quando ele está, o Vila vem entregando o que de fato pede. 4 vitórias consecutivas, bateu 2-0 o Avaí, bateu 2-1 o América Mineiro fora de casa, 1-0 o Londrina fora de casa, agora 1-0 o Botafogo de Ribeirão Preto. Ah, contra os times que estão lá embaixo, mas antigamente, vem aqui, o Vila Nova entregava pontos para esses mesmos adversários. O Vila atravessava o meia-ponte e deixava pontos. Quantas vezes eu cansei de ouvir, ah, o Vila Nova vai enfrentar o América? É capaz do Vila reabilitar esse time ruim do América. E a Ponte Preta lá em Campinas? Nós não ganhamos lá de jeito nenhum. Quantas e quantas vezes eu já ouvi esse desânimo e esse discurso do torcedor esmeralda, do torcedor colorado. Cuidado, o Guto Ferreira, ele de fato entrega números, entrega estatística, entrega dados, entrega para o torcedor um recorde e nunca em 12 rodadas o Vila tinha colecionado 25 pontos. Naquele ano de 2023, em que o Vila Nova foi a Natal com expectativa alta de ganhar o jogo e conseguir o acesso, chegou dependendo apenas de si, o Vila na 12ª rodada tinha 24 pontos, um a menos do que tem hoje. Com Guto Ferreira, o cheiro do acesso parece que está rondando o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. É muito cedo? De fato é, mas o torcedor colorado pode comemorar. 25 de 36 pontos na história da Bezona, nunca houve um início tão forte e avassalador assim. O Vila Nova conseguiu vencer com gol de André Luiz, um gol ainda no primeiro tempo em que o Vila teve bons momentos de fazer até mais, nos pés até do próprio André Luiz. E um detalhe interessante, quando eu falo e fico às vezes repetitivo de falar da aura do Guto Ferreira, mas os números me fazem trazer novamente o nome dele à mesa. André Luiz, ele mesmo citado por Guto Ferreira, era o 4º atacante dessa lista. Rafa Silva o primeiro, Guilherme Della Torre o segundo, Puskás o terceiro e ele, André Luiz, o 4º. Começou caladinho, entrando lá em Londrina, fez o gol da vitória, hoje novamente participou e foi ativo enquanto esteve em campo, depois saiu lesionado no início da segunda parte, mas conseguiu entregar mais um gol e uma vitória para o Vila Nova. Mas isso não vem só do jogador, vem do treinador fazer com que ele acredite que mesmo sendo o 4º reserva, tem que continuar a trabalhar. Em uma competição longa como é a Série B, em um campeonato desgastante, difícil, com lesões, com cartões, ter jogos terça, jogos sexta, jogos segunda, jogos sábado. É importante o todo, é importante o grupo. E Guto Ferreira, ao chegar no Vila Nova, ele consegue resgatar e injetar injeção de ânimo e motivação em alguns jogadores. E eu cito vários aqui, Rian, William Maranhão, Dudu recém-chegado, Igor lateral esquerdo, como adquiriu a confiança e ocupou aquele setor. O Guto Ferreira e o Vila Nova hoje joga sem os seus 2 atacantes principais como referência ali na linha ofensiva. Está mostrando que o grupo vai acreditando nas ideias e ideais do
Guto Ferreira. Tá certo que ele não entra em campo, mas a sua aura, a sua presença, a sua forma de fazer com que eles acreditem faz com que o Vila Nova passe 2 jogos seguidos sem tomar sequer um gol, em uma defesa que sempre criticávamos desde o início e o final do ano da Série B. Eu sempre fui um crítico assíduo do trabalho do Humberto Louser. Nos últimos 7 jogos da Série B de 2025, por exemplo, tomou 11 gols. E sempre no segundo tempo, quando o time caía de performance física. Nesse ano, no Campeonato Goiano, mesmo nas mãos de Humberto Louser, o Vila não conseguiu performar em alguns momentos bem. Perdeu todos os clássicos. Pro Atlético, então, me cansei de ver o Rafael Lacerda colocar o Humberto Louser no bolso. E aí, a defesa sempre desacreditada, tomando gols, só não tomou de dois adversários, a Presidência e Centro-Oeste, 2 adversários fraquíssimos dentro do Campeonato Goiano. Começa a Série B e o Guto Ferreira faz com que os jogadores do Vila acreditem que é possível entrar para a história do tão sonhado acesso à Série A. Vila Nova, 25 pontos de 36 disputados, o Brasil inteiro só se fala do Tigrão. Quando vê São Bernardo vencendo fora de casa, assumindo a liderança, batendo 24 pontos, esquecem de olhar para um Vila Nova que tem Guto Ferreira no comando. A verdade é que entregar 25 pontos em 36 disputados, até acredito que nem ele mesmo esperava tamanha façanha, mas sempre a frase dele vai ecoar nos meus ouvidos. Tá difícil, mas tá gostoso. É assim que Guto Ferreira quer colocar esse Vila Nova e o torcedor colorado, acreditando sempre que é possível brigar pelo acesso, brigar na prateleira de cima. Vem agora um recorte mais complicado, digamos assim, começa com Cuiabá fora de casa, depois vem a sequência com Grêmio Novo Horizontino, São Bernardo, Fortaleza, Criciúma, Juventude, times que estão na prateleira de cima, times que estão ali no G10, digamos assim. É hora do Vila Nova se provar? Não vou por aí. O Vila Nova já vem se provando desde o início do ano. O Vila Nova vem se provando desde que começou as competições. O Vila Nova vem se provando nas mãos de um treinador que não precisa provar nada a ninguém. De fato, o Vila Nova encontrou um bom goleiro, o Vila Nova encontrou um lateral esquerdo, o Vila Nova encontrou um meio-campo que precisava das mãos de Guto Ferreira. Hoje, o Vila Nova contra o Botafogo de Ribeirão Preto jogou sem seu 10, Marquinhos Gabriel, e nem sequer sentiu falta dele. Jogou sem o William Maranhão na cabeça de área e ele encontrou a fórmula, um meio-campo diferente com Dodô, João Vieira e também o Dudu ali no meio-campo. De fato, o que esse Guto Ferreira vem conseguindo entregar, vem conseguindo adaptar, ajustar, terminou o jogo com ponta esquerda jogando de lateral. Bruno Xavier, que teve que entrar após o choque de cabeça de William Formiga com o Elton Leite, jogou com o Rainer, sendo um gigante ali no lateral e no flanco esquerdo. O Vila termina o jogo hoje com 2 canhotos na linha ofensiva, Rian de um lado, Bruno Xavier de outro e Gustavo Puskás à frente. O Vila Nova está fazendo com que o seu torcedor acredite. Não é um futebol vistoso. Confesso que já até ouvi isso, que o futebol até que cansa, como um colega meu falou de profissão, mas não vou por aí. Costumo olhar esse copo bem meio cheio, de cheio para cima. O que o Vila Nova precisa não é entregar um futebol vistoso para o seu torcedor. E o torcedor está pedindo resultado. E resultadista é o que o Guto Ferreira é. 1-0 em Londrina, 1-0 dentro de casa e agora vem o Cuiabá. São 4 vitórias, 12 pontos conseguidos desde a derrota na 7ª rodada para o Goiás. O Vila Nova é o líder dessa bezona. Calma, até o Sport jogar contra o Atlético, que para mim vai dar empate. E assim sendo, o Vila vai fechar a 12ª rodada em uma competição muito equilibrada, em um campeonato extremamente competitivo e o mais importante, já abre uma pontuação de no mínimo 5 pontos para o 7º colocado. Ah, é pouco? Cuidado, é muito ponto para uma competição equilibrada. Para o Fortaleza, por exemplo, já são 7 pontos, isso porque o Fortaleza ainda vai jogar na rodada contra o Náutico. Mas se há derrota do Fortaleza ou do Náutico, são 7 pontos para 2 times que chegaram até a liderar a competição. Cuidado, muito cuidado, esse Vila Nova de Guto está conseguindo ir longe. E o Atlético Goianiense também venceu a equipe do América Mineiro, cumpriu o seu dever, 2-1. Acredito e acredito a vitória do Atlético, a reação rápida ao gol tomado do América Mineiro pelo Felipe. Depois Marrone fez o gol logo 2-3 minutos após o gol sofrido. Na volta do intervalo, Eduardo Souza ajustou, traz Bruno José. Bruno José, que inclusive tem a sua primeira participação em gols com a camisa do Atlético, assiste o Gustavo Coutinho, que faz o gol da vitória. Coutinho, que chega aí a 4º gol dentro dessa Série B com a camisa atleticana. O Coutinho é capitão, é líder desse grupo e ele carrega consigo
uma mística de conseguir acesso. Foi assim com o Atlético em 2023, conseguiu acesso, 2024 conseguiu acesso com o Sport Recife, 2025 conseguiu acesso com a equipe do Coritiba e também agora 2026 busca esse tão sonhado acesso com o Dragão. É verdade que o Atlético está com 16 pontos, 6 pontos do Z4, mais ou menos 3, 4 pontos do G6, se aproxima do pelotão de cima e mostra para todos que ainda tem uma palavra a dizer nesse Campeonato Brasileiro da Série B. O seu presidente não se cansa de dizer que vai fazer reajustes, que vai buscar peças no mercado e já começa a se movimentar ainda quando faltam 7 rodadas para o término do primeiro turno e alguns dias, ou digamos, quase 40 dias até a abertura do mercado. A verdade é que o Atlético nós nunca podemos tirar os olhos desse time. É um time que tem camisa, um time que já subiu, um time que é campeão de Série B e um time que não está performando na prateleira de cima, mas ainda tem essa oscilação. Vem o CRB na próxima rodada, dentro de casa, a chance de conseguir 2 vitórias consecutivas, enfrentando um time que tem uma das piores defesas dessa Série B. O time de Barroca consegue entregar facilmente gols para os seus adversários, facilita em vários momentos de posicionamento, de saída de bola, e vem a Goiânia em um momento um recorte menos bom. Vinha de 3 vitórias, 4 seguidas, 4 vitórias consecutivas, batendo no Operário, batendo no Sport, batendo no América Mineiro, batendo na Ponte Preta, perdeu para o Cuiabá fora de casa e agora perdeu em casa para a equipe do São Bernardo e agora vem a Goiânia. Será que vem a terceira derrota seguida para o time do Barroca e a segunda vitória consecutiva para o Dragão? Pois é, o Atlético tem que mostrar para o seu torcedor que de fato vai conseguir entregar uma melhor confiabilidade do seu elenco, do seu time na sequência da Série B. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, fico muito contente e feliz de estar sempre aqui comentando tudo no nosso canal e fico mais contente ainda se você poder sempre deixar também seus comentários, porque eu leio cada um deles e fico contente. Fechou? Forte abraço e fique ligado que vem mais conteúdo de qualidade por aí. Valeu!